Hebreus capítulo 12, o texto foi de versículo 1 até ao versículo 13, e no domingo passado nós demos aí uma introdução dele, os versículos de 1 a 3. Então vamos ler o texto todo de novo, embora a gente só vá comentar do 4 em diante, mas vamos ler o texto inteiro, fazer um comentário muito breve do que a gente viu na semana passada, e então entrar de vez no restante do texto. Amém? Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes que seja curado. Nós vimos no domingo passado que a referência, quando ele faz aí a grande nuvem de testemunha que nos rodeia, é dirigindo-se àquela lista, aquela galeria dos heróis da fé, que ele colocou aí no capítulo de número 11. Homens dos quais o mundo nem era digno, nas palavras dele, do autor de Hebreus. Homens que padeceram os mais absurdos sofrimentos, mas perseveraram na fé, anunciando um comportamento adequado diante de Deus, a vinda de um Salvador que nós sabemos veio, o Senhor Jesus, futuramente para aqueles homens. E esses homens morreram crendo nesse milagre, e mesmo diante da morte, com espada no pescoço, sendo queimados, devorados por feras, partidos ao meio, espancados, humilhados, andando nus, sofrendo frio, passando fome, eles não negaram a fé. Por isso são chamados de heróis da fé. Esses homens são as testemunhas como quem está na torcida, na arquibancada de um estádio, olhando agora nós participando dessa peleja, correndo essa carreira que nos está proposta e torcendo de alguma maneira por nós, embora nós não creiamos em intercessão de quem já morreu, porque a Bíblia não fala a esse respeito,
Mas entendemos que esses homens deixaram um exemplo maravilhoso para ser seguido, porque a própria palavra de Deus os apresenta assim, como alguém a ser imitado. Amém, queridos? Desse modo, ele, no versículo 2, oh meu Deus, no versículo 2, então, ele conclama para o olhar firmemente para o autor da fé, o próprio Senhor Jesus, e tendo em mente tudo quanto ele padeceu, tudo quanto ele mesmo sofreu, para que essa salvação nos fosse possível. Como a gente canta, porque ele vive, posso crer no amanhã. Assim como ele vive, aqueles que nele estão têm vida também. Amém, amados? No verso 3, considerai atentamente esse Senhor Jesus. Depois dele dizer tudo isso e nos remeter a essa galeria desses heróis da fé, no versículo 4 ele vem então com a bronca. Ora, na vossa luta contra o pecado, ele está se dirigindo assim para aqueles leitores da carta. Na vossa luta contra o pecado, vocês ainda nem têm resistido até ao sangue. Como quem diga, vocês não estão nem sendo ameaçados de morte. Ninguém está colocando espada no pescoço de vocês. Não tem ninguém ameaçando jogar vocês numa arena para leão te comer. Você não está amarrado numa estaca onde alguém vai colocar fogo e te queimar vivo para você negar a sua fé, para que você não abandone esse pecado e, pelo contrário, viva agarrado, atrelado a ele. Ou seja, falta, na visão do autor aqui, uma adequada resistência ao pecado. Se nós tivemos homens, se nós tivemos heróis da fé que mesmo diante da morte não negaram o Senhor, agora ele se queixa de uns que nem têm resistido até ao sangue. A impressão que a gente tem é que são pessoas que caem, que cedem muito fácil ao pecado, que cedem muito fácil ao inimigo, que caem com a facilidade muito grande. Nem resistiram até ao sangue. Não suportam disciplina. Como a gente diz lá no meu Goiás, não aguentam arroxo. Olha, verso 5. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Exortação é aquele incentivo, aquele apelo à fidelidade, à lealdade. Como filhos, como um bom pai, como uma boa mãe, adverte a um filho. Os filhos, principalmente esses que ainda não têm filhos também, por vezes nos acham chatos. Eu achei meu pai chato, eu achei minha mãe chata, é natural, é normal. É preciso que o tempo passe para que a gente perceba que aquela chatice, na verdade, não era chatice coisa nenhuma. Era amor, amor de pai, amor de mãe e bom conselho, para que nós prevalecêssemos contra as armadilhas do mundo. Mas os filhos não querem ouvir aos pais. Os filhos não gostam da disciplina dos pais. E na igreja, agora trazendo para o nosso contexto, infelizmente isso acontece demais. A igreja existe para exortar, para ensinar conforme a palavra do Senhor, para admoestar, disciplinar e até excluir pessoas do seu rol de membro de acordo com o seu tipo de comportamento. Mas que espécie de dias nós temos vivido quando nós falamos em disciplina na igreja? Se um determinado irmão, uma determinada irmã comete aqui um certo pecado e eu, como pastor, chamo esse irmão para discipliná-lo, o que ele faz? Ele vai-se embora daqui e vai para aquela outra igreja ali. Porque aqui ninguém ama ele, mas acolá vão amar. Chega lá, ele apronta disciplinado também. Não, essas igrejas aqui ninguém me ama, não. Vou para aquela bem ali, que aquela lá o povo me ama demais. Lá eles vão me aceitar como eu sou. É a moda agora. Me aceitar do jeito que eu sou. Dureza, né, amados? Daí, quando ele entra no versículo 5, fazendo essa comparação, nessa relação de pai e filho e disciplina, ele vai longe. Até o versículo de número 11 é só do que ele trata.
Olha só. Ainda no verso 5. Filho meu, citando aqui o provérbio 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amados, está em Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, e o autor de Hebreus repete isso aqui na sua carta. Dada a importância e, com toda certeza, o quanto fica bem encaixado e bem colocado nessa ministração, essa admoestação. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Ora, o Senhor corrige. E um erro terrível é menosprezar essa correção que vem do Senhor. Não prezar por ela, não levar a sério como se deveria, não ter para com essa correção o devido respeito, não dar a devida atenção. Isso é seríssimo. E mais, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies. Olha, nem desmaie quando por ele for reprovado. Amado irmão, amada irmã, preste atenção. O Senhor simplesmente reprova atitudes que nós praticamos. Quando nós incorremos em falta, em afronta às suas determinações, em desobediência aos seus mandamentos, em negligência para com suas ordenanças, Ele reprova. E o que a gente vê? Gente deprimida, gente querendo morrer, gente indo para psiquiatra, tomando remédio controlado. Não estou falando de todo mundo que passa por essa situação, mas lamentavelmente existem pessoas na igreja que quando se deparam com essa situação ficam loucas e colocam a culpa no mundo, colocam a culpa na família, colocam a culpa em quem está do lado, colocam a culpa em Deus, na igreja, mas ele não quer ter culpa de nada. O Senhor está reprovando determinada atitude dele e a pessoa ou dela, e a pessoa então enlouquece, dizendo, ninguém me ama, ninguém me compreende, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, vou morrer, vou matar todo mundo, depois eu me mato. Não, primeiro eu me mato, depois eu mato os outros. Alguém tem que lembrar, não, rapaz, mas se você se matar primeiro, não tem como você matar os outros. É mesmo, então eu mato todo mundo, depois eu me mato. O cara fica louco. Enlouquece completamente. Tudo por quê? Desprezo ou menosprezo pela correção que veio do Senhor. Quando a gente começa a trilhar um caminho mau, o Senhor usa diversos artifícios para nos corrigir. Diversas estratégias e maneiras para nos chamar a atenção e nos conduzir novamente ao reto caminho. Mas a gente, seduzido pelo mundo, pelo sabor apreciável do pecado, seja ele qual for, nos fazemos cegos, surdos, insensíveis, o nariz entope, não sentimos a podridão, a caatinga do pecado, e cada vez mais nos afundamos nesse lamaçal. O Senhor, então, num belo dia, num belo momento, numa bela ocasião, o camarada descobre que foi reprovado pelo Senhor, e aí desmaia em sua alma, desfalece. Eu sou um miserável, Deus não me ama, eu só queria ser feliz e Deus não deixou. Amados, foram tantas advertências. Versículo 6, porque o Senhor, olha a prova de que você é filho, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Querido irmão, querida irmã, você que é pai, você que é mãe, você vê o filho do outro fazendo uma bobagem, você vai lá, pega o filho do outro e dá uma taca, vai? Você pega o filho alheio e coloca de castigo, você faz isso? Sim ou não? É claro que não. Mas e se for teu filho? Opa! Aí tu pega teu filho fazendo uma besteira, tu pega, bota o bichinho de castigo,
Tu quebra uma varinha de tamarindo nas canelas dele, é ou não é? Por quê? Porque ele é o teu filho. Você é pai, mãe dele. Você tem essa autoridade, inclusive mandamento do Senhor para isso. Mas você não corrige o filho alheio, você corrige o teu. O que a palavra de Deus está dizendo em Provérbios 3 e aqui em Hebreus 12? Porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor está te corrigindo porque Ele te tem por filho dele. Se você fosse filho do cão, Ele não estava te corrigindo, não. Se você fosse filho de outro, Ele não estava olhando para isso, não. Ele está te corrigindo porque Ele te ama. Ele está te açoitando porque Ele te ama. Porque você não é bastardo. Bastardo é o filho ilegítimo. No latim, a palavra bastardo, eu não posso dizer aqui no púlpito, porque senão tem gente que vai dizer mais uma vez que o pastor está falando palavrão. No italiano hoje, até os dias de hoje, no italiano se xinga o camarada dessa maneira, igual aqui no Brasil a gente xinga de filho, seu filho. Pois é, lá na Itália ainda se fala, seu bastardo, está chamando o cara de, ou seja, filho ilegítimo. O Senhor repreende e açoita é ao filho ao qual Ele ama. Ao que Ele não ama, ao que não é filho dele, igualzinho a você e a mim, que não vai sair por aí com a chibata na mão disciplinando o filho alheio. E como a gente já teve vontade de fazer isso, né? Nós, os professores aqui presentes, né? Quanta vontade a gente já teve de, pelo menos, quebrar um cinto de couro no lombo de um menino. Mas não é nosso filho, o que a gente vai fazer? A gente olha, chora, lamenta. Quando é possível, chama o pai, conta a história, esperando que aquele pai, então, tome essa devida providência. Porque a disciplina é do Senhor, amados. Olha, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrija? O pai só não corrige o filho, que na verdade não é filho. Se é filho, o pai corrige. Desde um simples conselho, até uma semana de castigo, até uma varada no lombo, tudo isso é uma obrigação de pai e de mãe. De bons pais, de boas mães. E o bom filho leva a varada, dorme com o lombo quente, quando o dia amanhece, bença pai, bença mãe, dá um beijo e vai cuidar na vida. Funciona assim, tem de ser assim. E se eu não virei um bandido, eu agradeço muito a Deus por isso. Glorifico muito a Deus pela fase de meu pai e de minha mãe que eu peguei. Hoje meu pai padece com um netinho que até bate nele. O tempo mudou. Desse tamanhozinho bate no vovô. Acha lindo. O pobre do velho ainda acha bonito. Pai, vou dar um murro nesse menino. É meu sobrinho, não é meu filho. Mas vou dar um cascudo nesse moleque. Vocês estão entendendo, amados? Verso 8. Mas, olha só, amado, presta atenção. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos, e não filhos. Se não está havendo correção, alguma coisa está errada. Porque errar, você erra. Você não é Deus. A correção está aparecendo. Obrigado, Raimundinho. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam a respeito, e respeitávamos, não havemos de estar um tanto maior submissos ao Pai espiritual, e então viveremos, ou seja, para a vida eterna. Pois eles nos corrigiam um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para a vida eterna, é para a salvação. Verso 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ora, quem é que apanha rindo? Eu conheci uns amigos muito cínicos que tinham essa cara de pau. Mas era quando a mãe batia, quando era o pai, eles não riam, não.
A disciplina não é saborosa. Saborosa, gostosa, saboroso, gostoso, é o pecado. Esses são gostosinhos, cheirosinhos. Porque se não fosse, ninguém pecaria. É ou não é? A disciplina dói, arde, é ruim. Eu não sei se vocês conheceram mertiolate, que lardia mais que as lapadas. Era duro. Dizem que o de hoje em dia não arde mais, né? De antigamente ardia. Mas era o santo remédio que Deus ensinou para manter o menino na linha. E, se no momento ela não é motivo de alegria, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Produz fruto de justiça. Vocês estão compreendendo, meus amados irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Entendem que tudo que o autor de Hebreus está colocando aqui é uma grande alegoria, trazendo para a nossa memória as relações entre os membros de uma família saudável. A referência aqui é uma boa família, não é uma família desajustada. A referência aqui é uma família boa, uma família correta, uma família prudente. Porque nós temos família de tudo quanto é jeito que se possa imaginar, e até de jeito que nós nunca imaginamos. Mas a referência aqui é uma família ajustada, onde os filhos obedecem aos pais. Mas como qualquer ser humano, comete seus erros. E quando cometem seus erros, são reprovados. E quando são reprovados, são disciplinados. E essa disciplina não é para o mal, a disciplina é para o bem. Da mesma maneira, Deus, como Pai celestial daqueles aos quais Ele mesmo recebeu, nos trata da mesma maneira. Primeiro nos ensinando o que é certo e o que é errado. Nos recompensando com ricas bênçãos pelo bom procedimento. Nos castigando. A gente fala em castigo de Deus, né? É uma palavra que eu mesmo não gosto de usar. Mas nos disciplinando. Aí sim, disciplina é uma palavra mais legal, né? Embora as duas até apareçam como sinônimos. Mas nos disciplinando segundo a sua soberania, a sabedoria infalível de Deus, entende que precisamos ser disciplinados. Somos por Ele disciplinados para que não morramos. É para que tenhamos vida. Amém, amados? Finaliza isso com os versos 12 e 13. Por causa disso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Firmeza no que se tem de fazer, firmeza no andar. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Pelo contrário, para aquele que pisa torto e anda mal, seja curado e não que caia. Temos uma responsabilidade, amados irmãos, tanto para conosco mesmo, quanto para com os demais, sendo nós, igreja do Senhor. Nós não vivemos daquilo que nós inventamos, mas vivemos segundo aquilo que recebemos da parte do Senhor soberano. Ele é Deus, nós somos seus servos. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos percorrendo a trilha de uma caminhada que Ele mesmo determinou para nós. Uma jornada cristã, conforme o tema de toda essa mensagem, sugerida pelo nosso jovem irmão David. Nessa caminhada, como qualquer filho de qualquer um de nós, vai obedecer em algumas coisas, e por isso nós vamos pô-lo no colo e beijá-lo. Como vai desobedecer em outras, e nós vamos
castigá-lo ou discipliná-lo e puni-lo, Deus assim conosco age. Não para tristeza nossa, mas para vitória e alegria. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba a disciplina da parte do Senhor com alegria. Se nossos filhos deixaram de ser crianças e cresceram, e nós não damos mais de vara de tamarindo nas canelas deles, mas preste bem atenção você, hein? Diante de Deus, nós continuamos sendo seus filhinhos queridos e pequenos, e que Ele irá disciplinar e açoitar em todo momento que Ele bem entender que se faz necessário, não para a sua tristeza, mas para a sua alegria e salvação.